Tela compartilhada. Então, assim, ó, quem está usando o aplicativo, quem baixou o aplicativo no celular, vai digitar esse código 856098 e vai responder a primeira pergunta aí, que fala assim: em termos de conhecimento, qual o seu grau de preparo para realizar o Enem 2020? Isso é o que você está considerando, tá? Podem responder aí a primeira pergunta. Quem não baixou o aplicativo no celular, vai entrar aqui nesse site, ó, www.mente, tá, com i, mente.com, não tem ponto .br, aí abre a primeira página para você poder digitar esse código e responder a primeira pergunta. Vou lá dar uns minutinhos para que vocês possam responder aí. Alguém já respondeu? Professor, eu acho que eu respondi 2 vezes. Ah, não tem problema. Eu acho que não, porque só tem uma resposta aqui. Você já respondeu a primeira, Luiz? Eu respondi uma. Tá, então tá bom. Só respondi uma, só que não mudou, não. Isso, não, porque vocês só vão conseguir responder a segunda quando eu liberar a segunda, entendeu? Então vamos lá, deixa eu só. Quem entrou agora, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa de opinião. Você vai entrar ou no aplicativo que eu pedi para baixar lá no grupo, ou se você não baixou no celular, não tem problema. É só abrir uma aba da internet, digitar esse site aqui, ó, www.mente.com, tá? Mente com i.com, não tem BR. Aí vai abrir uma página que vocês vão digitar o seguinte código: 856098. E aí é como que você está se sentindo em relação aí ao seu preparo para realizar o Enem de 2020. Lembrando que ainda ele não tem nem data para acontecer, né? Mas é como que você está se sentindo aí para realizar essa prova do Enem. Vamos lá, quem que estava presente? O Luiz respondeu, Fernanda respondeu, Sandy respondeu? Respondi, Pro. Ah, entrou o Gustavo também, não sei se ele já respondeu. Eu respondi, sim. Respondeu, então tá. Então, se todo mundo respondeu, significa que ainda vocês estão se sentindo mais ou menos preparado, né? Não estão ainda com toda essa confiança. Então, a gente está fazendo mais essa pesquisa, né? Para a gente saber um pouquinho como é que vocês estão se sentindo e até o que nós podemos fazer. Depois a gente pode discutir aí para auxiliar, para a gente trocar dessa coluna aí para preparado ou muito preparado, para a gente sentir. Eu vou fotografar aqui. E só para a gente ter um controle aí, depois para eu discutir com os meus colegas de trabalho, tá? Agora eu vou liberar a segunda pergunta. Essa daqui, ela é livre, não tem alternativa. Pode dizer preocupado, pode dizer ansioso, pode dizer como que você está se sentindo para realizar essa prova. Conforme vocês forem respondendo, vai aparecer aqui na minha tela as respostas de vocês. Essa é uma resposta aberta, tá? Tá se sentindo ansioso, preocupado, estressado, né? Não sei, podem responder. Eu acho que tem gente esperando na fila para entrar. Ah, muito obrigada. Espera aí que eu vou. Tem mesmo. Já admiti aqui. Opa, relaxado. Apareceu uma resposta. Ansiosa. Quem mais aí vai responder? Estou sentindo tudo. Essa é boa. Ô, Pro, por favor, me encaixa nesse rosa aqui. O meu computador decidiu que não quer me ajudar a funcionar, Não tá? quer, então, Beatriz, não tem problema, tá? Tudo bem, você entrou no Tô Sentindo Tudo, sem problemas. Tá bom. Eu vou paralisar aqui, eu estava fazendo um videozinho. E
Será que não gravou? Peraí. Não gravou. E aí, gente, é o seguinte, então, opa, tem alguém que tá triste aí, né? Preocupado, deixa eu fazer mais uma. É importante, né, que nessa hora aí, vocês entendam, né? A gente até vai depois conversar no próximo fórum aí, baseado nessas respostas de vocês, né? Quais são aí o que a gente pode ajudar, né, para vocês terem um pouco mais de segurança, se sentirem aí menos ansioso possível, né? Então, baseado aí no que vocês responderam para mim hoje, eu estou pensando aí algumas coisas para o nosso próximo fórum aí do Enem, ok? Deixa eu finalizar aqui. Ficou aqui de vocês, tá salvando, isso, já salvou. Agora, gente, como eu disse lá no início, hoje eu selecionei aqui algumas questões que são do nível difícil, tá? Não necessariamente eu acredito que vocês vão conseguir fazer todas do nível difícil do Enem. Primeiro, por conta do tempo, né? E segundo, porque tem questões realmente que são muito difíceis. Mas é importante, né, alguma do nível difícil ser entendida, ser desenvolvida, para que vocês consigam aí, na hora da prova, ter segurança, que vocês colocaram ali em segurança, né? Não ficar tão ansioso e saber, de repente, que talvez pela interpretação, talvez por eliminação, vocês consigam aí alguma pontuação nessas, tá? Lembrando, né, que matemática é muito difícil no Brasil, o aluno que gabarite é muito difícil, né? Alguns alunos vão super bem, mas é difícil essa gabaritar mais por conta do tempo, nem acho que pelo conhecimento, né? Se vocês tivessem um pouco mais de tempo, vocês até conseguiriam aí desenvolver mais questões, mas a gente tem esse fator tempo aí que é um limitador, né? Então, vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros. Então, vou dar tiro de maneira que eu elimino aquele ponto, tá? Segundo, trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Então, eu vou lá e dou um tiro qualquer, eu vou seguir uma trajetória que vai, por acaso, passar em algum ponto, né? Para dar os tiros, o aluno deve escrever uma janela do programa, a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Então, por que eu peguei essa questão para a gente trabalhar agora? Porque em geometria analítica, a gente acabou de falar de circunferência. Então, eu achei aí que essa questão tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, tá? Então, ela continua, que eu posso fazer ou uma reta ou uma circunferência. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Então, aqui eu já acho importante a gente destacar essa informação. Se a gente conseguir fazer uma circunferência e atingir algum ponto, esse ponto aqui valerá 2 pontos. Então, você atinge o ponto, você ganha 2 pontos. Se o tiro for dado por uma equação de uma reta, ou seja, se eu realizar uma reta, cada ponto diferente da origem que for dado vale 1 ponto. Tá? Então, diferente da nossa origem. Para quem não se lembra, a origem do sistema cartesiano é o ponto 00, que está até aqui em destaque, tá? Aí ele fala, em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Então, o ponto A, que está aqui, ó, 0 e 4. O ponto B, que está aqui, 4 e 4. O ponto C, que está aqui embaixo, 4 e 0. Tem o ponto D, que é o 2 e 2. E tem o ponto E, que é o ponto 0 e 2, tá? Vamos lá.
Eu vou fazer essa questão por eliminação. Eu vou olhar a alternativa A, vou olhar a alternativa B, vou olhar o que aconteceu em cada alternativa e quantos pontos foram marcados. Eu vou fazer a... Diga, pode falar. Desculpa te interromper, mas aonde você está vendo essa pergunta? Aqui na transmissão, para mim, ainda tá o negócio do site. Ah, então, peraí, gente, desculpa. Eu acabei lendo. Obrigada. Deixa eu voltar. Rô, aproveitando esse minuto, as provas ficam abertas até quando? Não entendi, Beatriz. As provas ficam abertas até quando? Aproveitando esse minuto que deu essa pausa. Sim, as provas ficam abertas até segunda-feira, 23 horas e 23 minutos. Ok, Certo? Pro, obrigada. 59, 23 horas e 59 minutos, até segunda-feira, tá? Tá bom, obrigada, Pro. De nada. Bem, agora todo mundo vê minha questão, gente, desculpa, falha técnica. Todo mundo vê a minha questão? Dá para ver normal. Então tá bom, desculpa, viu, gente? Olha, de acordo, né, com o que eu acabei de ler, nós temos aqui um plano cartesiano, tá? Esse que eu acabei de dizer que é dar tiros, eu posso dar o tiro em formato de uma reta ou em formato de uma circunferência, algo que a gente acabou de ver em geometria analítica, por isso que eu escolhi aí essa questão para ser trabalhada agora. Aí, olha só, ele fala assim, ó, passando pelo ponto A. Então, a gente tem que considerar na situação que quando eu der o tiro, vai ter que passar pelo ponto A. Qual a equação forneceria a maior pontuação? Então, aqui é interessante observar que a A e a B são retas, tá? Ó, x igual a zero, eu vou explicar que reta é essa. Y igual a zero, eu vou explicar que reta é essa. Mas, a partir da letra C, eu tenho circunferências, que foi até o que eu fiz ontem na revisão, né? Então, como que é uma equação reduzida da circunferência? É assim, ó, x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Isso a gente fez ontem lá na revisãozinha, que é a equação reduzida da circunferência. E a gente pode observar, ó, que a letra C é uma equação da circunferência, a letra D também e a letra E também. E aí eu vou comentar com vocês. Então, o primeiro passo, ó, eu vou fazer na cor verde, tá? Vou fazer na cor verde. Essa reta aqui, x igual a zero. X igual a zero é a representação algébrica, tá? Como é que seria isso desenhado aqui no plano cartesiano? Então, caso lá no primeiro ano você não tenha visto isso, a reta x igual a zero é a seguinte, ó. Eu estou fazendo ela aqui no plano cartesiano. Ela é exatamente sobre o eixo y. É essa reta aqui, ó, que eu estou fazendo na cor verde. X igual a zero, tá? O que acontece? Por onde essa reta passou? Vou destacar na cor vermelha, ó. Ela passou no ponto E e ela passou no ponto A. Então, ela vale, né? Porque você tinha que passar pelo ponto A. Ela passou pelo ponto A. Ela passou pelo ponto E também. Vamos ler aqui, ó. Cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Quando eu fiz essa reta verde, eu atingi quais pontos? Quem poderia me ajudar? O A e o E. Então, aqui eu marquei quantos pontos quando eu fiz essa reta x igual a zero? 2. 2 pontos, ok? Certinho, tá? Agora, eu vou apagar aqui essa informação e eu vou olhar a letra B. A letra B eu vou desenhar na cor azul, para a gente mudar um pouco. Então, ó, x igual, y igual a zero. Para quem não se lembra como é que é essa reta, é justamente o oposto do que a gente acabou de fazer. Essa reta y igual a zero é essa reta aqui, ó, que ficaria exatamente sobre o eixo X. Por onde, quais foram os pontos que foram atingidos quando eu desenhei essa reta? Eu só atingi aqui o ponto C.
O que acontece com a letra B? Ela já é eliminada de cara, porque ele falava assim, ó, passando pelo ponto A. Era obrigatório passar pelo ponto A. Então, a letra B, ela é excluída, porque ela não passa pelo ponto A. Com relação a essas duas retas, alguma dúvida? Não. Não? Agora, vamos para a letra C. A letra C, eu vou fazer na cor, deixa eu ver aqui, uma caneta colorida. Fazer essa daqui, nem sei que cor é essa, um rosa bem forte. Pronto. E aí, o que acontece? Ela é uma equação da circunferência. X ao quadrado, y ao quadrado, igual a 16. Lembrando de ontem, qual seria o centro dessa minha circunferência aqui? Quanto vale o x e o y do centro da minha circunferência? Alguém lembra como que seria esse centro? Luiz? Eu lembro que se fosse equação reduzida, era o oposto do sinal. E já que não tem número, seria zero? Muito bem, Luiz, certinho, né? Então, o que o Luiz falou, né, tem sempre lógica. Por exemplo, aqui na de baixo é -2, então o oposto seria +2, tá certinho? Como essa daqui não tem nada do lado do x e não tem nada do lado do y, significa que o meu centro é o 0, 0, tá? Então, eu tenho uma circunferência que o centro tá aqui. E aí, ele fala que o raio elevado ao quadrado é igual a 16. Quanto valeria esse raio? Que número que é elevado ao quadrado dá 16? 4. 4. Então, eu tenho uma circunferência aqui, ó, que ela vai passar aqui, ó, no 4. Tá? Ela vai estar rodando, rodando, rodando. Opa, nossa, ficou horrível lá em cima. Deixa eu arrumar aqui. Opa, cadê a minha caneta? Aqui, ó. Então, ela tá aqui, ó. Ela vai passar nesse 4 aqui, e ela vem embora, ela passaria por tudo isso, ela é uma circunferência gigantesca aqui, né? Mas olhando esse desenho, ela passaria pelo ponto A, aqui, que é 4, que é o tamanho do meu raio, e ela passaria por esse ponto C aqui, ó, que também é 4, que é o tamanho do meu raio. O que acontece? Quando a gente fala de circunferência, cada ponto que ele atinge vale 2. Se ele atingiu 2 pontos, quantos pontos fez aqui na letra C? Alô, alô, galera? Quantos pontos? Conta os que tiver dentro, professor. Não, não conta os que tiverem dentro. Boa pergunta, Luiz. Só os que são atingidos pela circunferência. Então 2. Então, mas na circunferência, cada ponto vale? 2. Então, 2 vezes 2? 4. 4 pontos. Opa, nessa hora, eu já elimino a A também, porque na A estava dando 2 pontos e ele quer saber, ó, qual equação forneceria a maior pontuação, né? Então, eu vou apagar aqui essa circunferência, tá? E o centro é lá no 0, 0. E eu vou pensar na próxima agora, tá? Tô apagando. A próxima, vamos me ajudar a fazer o centro. Vou fazer ela de amarelo. Aqui, da letra D agora. Quem é o meu centro? Quanto vale o X do meu centro? 0. 0, muito bem. E quanto vale o Y? Aí seria +2? Não. +2, muito bem, Fernanda. Né? Sempre o oposto, que foi o que o Luiz falou na pergunta anterior. Então, aqui, ó, eu tenho o centro, o X vale 0 e o Y vale 2. É esse pontinho E aqui, ó. Tá? Lembra, né, que o centro não vale, ele não considera ser atingido, tá? Agora, ele vem lá, o raio. O raio aqui, elevado ao quadrado, dá 4. Que número que elevado ao quadrado daria 4? 2.
2. Então, essa circunferência aqui, ó, o raio é 2. Ele desloca 2 para cá e desloca 2 para cá. Quando a gente faz a circunferência, ela atingiria um monte de ponto aqui, né? Ela atingiria o A e ela atingiria o D. Ela atingiria esses dois. Por que que o E não conta como sendo atingido? Porque a origem, ó, cada ponto diferente da origem. Então, não dá para considerar essa origem, tá? Então, o E não vale, só vale o A e o D. O que que aconteceu nessa alternativa? Quantos pontos a pessoa fez nessa alternativa? Deu Ela 4 também. fez 4 também. Muito bem, certinho. Nesse momento, eu tô lá no Enem, eu consegui chegar a todas essas conclusões sozinho. Eu precisaria fazer a letra E para marcá-la? Não, O que vocês acham? Não. Por que não? porque se tá pela empatado, de lógica, qualquer forma, teria um com um valor maior. Muito bem, isso mesmo, né? Pensamento correto, ó. Qual equação forneceria a maior pontuação? Se eu tenho a C e a D fornecendo a maior pontuação, uma pontuação que está empatada, automaticamente a E irá me fornecer uma pontuação maior. Só para efeito de conhecimento, tá? Se você tivesse no Enem, marcou a E, fechou, resolveu a questão, só para efeito de conhecimento, olha que interessante. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente dessas que foram usadas. Deixa eu abrir, vou fazer ela de roxo. Quem seria o centro dessa circunferência da letra E? Quem poderia me dizer quem é o centro da circunferência da letra E? Quem é o centro da circunferência da letra E? 2 e 2. 2 e 2, muito bem, certinho, né? Isso até foi o que o Luiz comentou, né? Se aqui é negativo, o oposto é positivo. Se aqui é negativo, o oposto é positivo. Isso, inclusive, é matéria aí da nossa prova, né? Por isso que é a vantagem da gente estar trabalhando nessa questão. Agora, que número que elevado ao quadrado dá o 8, né? O raio aqui, ó, é o número que elevado ao quadrado dá o 8, ou seja, é a raiz de 8, tá? E isso a gente já trabalhou várias vezes em sala de aula, que não poderia deixar em raiz de 8. A raiz de 8 é 2 raiz de 2. A gente já viu isso, né? Eu vou marcar aqui esse centro, ó. O centro é 2 e 2. Olha onde ele tá. Tá aqui, ó. Tá no ponto D. Ele atinge o ponto D, só que a origem não vale, né? Essa daqui que tá no meio, que é o centro da minha circunferência, não vale. O que seria um raio 2 raiz de 2? E aí é onde entraria um conhecimento de matemática. Quando a gente fala de quadrado, tá? Quando a gente fala de quadrado, o quadrado, ele tem a diagonal. Para quem ainda não conhece a fórmula da diagonal do quadrado, é lado raiz de 2. Isso daqui é geometria plana, geralmente a gente vê lá no ensino fundamental. Se a gente está falando de um raio que tem 2 raiz de 2, seria um quadrado aqui, né? Que mede 2 por 2, porque aí a diagonal dele fica 2 raiz de 2. Pensando nesse quadrado aí na diagonal passando, olha o que vai acontecer. Eu vou passar por vários pontos. A diagonal 2 raiz de 2 está aqui, ó. Essa também está aqui, ó. Essa também está aqui. E essa também está aqui. Então, o raio da minha circunferência é justamente essa diagonal aqui, o 2 raiz de 2. Então, ela é uma circunferência assim, ó, que vai passar por vários pontos. Quem seriam esses pontos? Passaria no ponto A, passaria no ponto B e passaria no ponto C. Lembrando aí que a origem não vale, né? Então, passaria em 3 pontos. 3 vezes 2, aqui nesse exercício, ele faria 6 pontos. Mas, como eu disse para vocês, essa questão aqui,
É mais aí a título de conhecimento, essa parte final, porque por eliminação você já responderia a letra E, tá? Isso daqui, gente, é uma questão de nível difícil. Por que que ela é nível difícil? Porque ela trabalha função afim, ela trabalha função da circunferência, que é a equação da circunferência, ela trabalha diagonal de um quadrado, ela trabalha plano cartesiano. Então, dentro daquelas habilidades que são cobradas, ela trabalha uma gama de habilidades. Então, é por isso que ela é considerada aí do nível difícil. Acertar uma questão dessa, a sua proficiência vai lá em cima, ok? Alguma dúvida, gente, do modo de fazer? Não, prof. Não? Tá, então essa é uma questão aí do nível difícil, porque a gente foi fazendo algumas, né? E a gente acabou não fazendo questões muito do nível difícil. A gente fez mais as fáceis e as médias, tá? Vamos lá. Eu vou para a próxima questão, também é do nível difícil, mas essa não é tão difícil quanto aquela. Até porque essa questão, de cara, você conseguiria chegar na alternativa, tá? Aí é óbvio que eu vou mostrar como é que faz o restinho dela, mas de cara dá para chegar na alternativa, tá? Vamos lá. Sobre um sistema cartesiano, considera uma malha formada por circunferências de raios medidas dadas por números naturais. Então, aqui, o raio da minha circunferência, depois eu vou até apagar, são números naturais. Então, essa primeira circunferência aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha, o raio é 1. A próxima circunferência, que eu estou destacando na cor roxa aqui, ó, o raio é 2. A próxima circunferência que eu estou destacando na cor verde, o raio é 3. E assim sucessivamente, tá? Vou apagar aqui, só para não prejudicar meu exercício. Escutei que alguém entrou. Beatriz está com problema da internet. Vamos lá. Sobre um sistema cartesiano, considera-se malhas formadas por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais, como eu expliquei. A primeira circunferência, o raio é 1, a segunda, o raio é 2, a próxima, o raio é 3, e assim sucessivamente. E por 12 semi-retas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radianos. O que é isso? O que são essas 12 semi-retas? São essas retas aqui, ó, tá? Essas retas dividiram a minha circunferência em vários pedacinhos. Isso a gente estudou o ano passado, né? Inclusive, quanto que mede cada grau aqui? Quanto que mede cada pedacinho? Ele trouxe aqui pra gente. A gente viu isso o ano passado. Ele fala assim, ó, que cada pedacinho, cada ângulozinho é π sobre 6 radianos, né? Relembrando aí um pouquinho lá do ano passado, quanto vale mesmo o π em radianos? 180 graus. 180. Muito bem. 180 dividido por 6 daria quanto? 30. 30. Então, o que significa isso? Que cada arco desse daqui, cada pedacinho desse arco aqui, ele tem 30 graus. Ele pegou a circunferência e dividiu em 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, formando aí vários arcos, tá? Isso a gente viu lá no finalzinho do ano passado. Aí, vamos à pergunta. Por enquanto, só foi entendimento do enunciado, tudo isso que eu estou falando para vocês. Aí ele fala assim, suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Então, quando eu vou ter um deslocamento de um ponto para o outro, eu só posso andar ou pelas minhas semi-retas ou pelos arcos. Então, eu vou colocar 2 pontos aqui só para explicar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto C e eu tenho aqui embaixo o ponto D de dado. Se eu quiser me deslocar do ponto C para o ponto D, eu só posso me deslocar ou pelas semi-retas, então cada pedacinho aqui é uma semi-reta, né? Eu poderia chegar até aqui, e aí eu me desloco nos arcos. Então, 30, depois mais 30 e depois mais 30. Então, eu só posso me deslocar pelas semi-retas e pelos arcos, tá?
Vou apagar agora. Vamos lá. Considerando o valor de π como aproximação de pelo menos uma casa decimal. Essa parte aqui é um distrator, é só para atrapalhar o pensamento. Por quê? Se você olhar nas alternativas, ele substituiu o valor de π? Alô, alô? Não. Não. Então, isso daqui, gente, é só para atrapalhar, né? Ele não vai usar essa informação, só veio aqui para atrapalhar. Aí nós vamos à pergunta final, que é o exercício que a gente tem que resolver. Ele fala assim, ó, para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A. Se a gente pensar na distância mais curta, era passar uma reta de A até B e calcular essa distância. Você teria aí o processo mais curto. Porém, de acordo com o que eu acabei de ler para vocês, a gente pode passar uma reta direto assim, de A para B? Não. Não. A gente pode andar por onde? Pela semi-reta? Pelas semi-retas. E aí, quando chegar próximo, a gente pode andar pelos ângulos, certo? A maneira de fazer isso da forma mais curta, a gente andaria aqui, ó. O A andaria... Opa, deixa eu pôr um azulzinho, um preto. O A andaria uma semi-reta, 2, 3, 4, 5. Chegando até o menorzinho, o arco aqui. Aí ele andaria 30 graus, depois mais 30 graus, depois mais 30 graus, depois mais 30 graus. Então, davam um total aqui de 120 graus. E aí ele já conseguiu chegar na direção que está o B. E aí ele subiria mais 1, 2, 3. Então, voltando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos, mais 6, 7, 8 pedacinhos e um deslocamento de grau aqui de 120. No que eu acabei de dizer para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais um ângulo aí de 120, um deslocamento angular de 120. Eu já teria como matar essa resposta aqui nas alternativas? Já. Sim. Qual seria? A letra A. Muito bem. Por que a letra A? Quem me explica? Porque é a única que Putz, tem eu 8. vi o 8. Isso, muito bem. É a única que tem mais 8 aí, né? Todas as outras não têm mais 8. Então, é a que você tem aqui mais 8. Agora, professora, o que é 2π vezes 1 sobre 3? Por que isso equivale a 120 graus? Qual é a relação disso? Né? Aqui no Enem você não precisa ter todos os cálculos e justificar. Mas qual seria a relação disso? Bem, aqui embaixo, aonde eu me desloquei 120 graus, é uma circunferência de raio 1, tá? É uma circunferência de raio 1, é a última lá de baixo. No ano passado, eu falei para vocês do comprimento dessa circunferência, né? Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o raio. Esse comprimento aqui é para uma volta completa de 360 graus. Só que nessa circunferência aqui, eu me desloquei 360 graus? Não. Não. Quanto que eu me desloquei? 120. 120. Aplicando aqui essa regrinha de 3, isso inclusive está na apostila do ano passado, eu faço lá 360 vezes x é igual a 120 vezes 2 vezes o π vezes o r. X é igual, pode multiplicar, né? 120 vezes 2 daria 240 graus vezes o π vezes o r, dividido por 360, está multiplicando, passa dividindo. Vou cancelar o zero, tá? Um zero com zero eu cancelei.
Alguém pode me dizer por que eu posso simplificar 24 e 36? Por um mesmo número. Eles são múltiplos de 4? Pode ser por 4. E vamos mais além. 6. 6 12. também. 12, muito bem. Vamos direto no 12. Claro que se você fosse por 2, por 4, por 6, você ia chegar na mesma resposta, né? Mas eu só quis simplificar a nossa continha aqui. 24 dividido por 12 dá quanto? 2. 2. Pi vezes. Qual era o raio mesmo da minha circunferência? E 36 dividido por 12? 3. 3. Então, está justificada aí o porquê dessa alternativa A ser 2 pi vezes 1 vezes 3. Ou dividido por 3. Diga, pode falar. Se eu tivesse com pressa, eu acho que eu faria 360 dividido por 120, tá certo? Tá certo. Não, porque é o 120 tem que multiplicar por 2, entendeu? Por que tem que ser por 2? Porque o comprimento da circunferência, o que é esse comprimento? Se eu pegar um barbante e colocar aqui em cima da minha circunferência, e depois eu medir isso na régua, sempre, qualquer circunferência, qualquer tamanho, é 2πr. Certo? Certo. Porque você divide direto por 360, não dá certo. Ok. Bem, vamos lá. Então, ó, essa daqui, gente, é uma questão de nível difícil, tá? Ela trabalha aí todas essas ideias que são lá do finalzinho da nossa apostila lá do ano passado, tá? Então, ela é uma questão aí de nível difícil, mas ela é resolvível. Como eu digo para vocês, a gente precisa conhecer as questões do Enem para chegar lá na hora e a gente conseguir ir para algum lado, né? Agora vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é uma questão de nível difícil também, tá? Mas se você souber lidar com ela, ela se torna bem simples. O problema maior é esse saber lidar. No segundo ano, por exemplo, a gente trabalhou algumas questões que um pedaço tira o outro, mas na geometria espacial. E essa daqui é um exemplo de geometria plana, que vocês não viram no ensino médio muito, vocês viram mais no ensino fundamental. Então, por isso que eu selecionei ela aí para a gente poder discuti-la, tá? Vamos lá. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro. Praça circular, tá? Então, é um círculo. Vamos pensar nas relações aí que os círculos possuem. E o seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Alguém sabe o que quer dizer essa palavra? Não. Não? Eles possuem o mesmo centro, tá? Então, se vocês não se lembram, isso é matéria lá do Fundamental, né? 2. Concêntricos são duas circunferências que possuem o centro no mesmo lugar. Então, por exemplo, o que seria? O centro seria aqui, ó, aqui no meio. Ele é o centro desse círculo menor e ele é o centro desse círculo maior. Então, concêntrico é quando os círculos possuem o mesmo centro, tá? Na mesma localização. Aí ele fala: o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Então, o que é isso que ele está chamando de passeio? É onde a gente pode andar nessa praça. É essa bolinha aqui, essa rosquinha, né? Então, ele vai revestir. Quando a gente fala revestir, o piso, qual é a matéria que fala sobre revestir um espaço? Quem lembra? Alô, alô? Quem lembra? Não lembro não, professora. Não? É área, tá? Então, quando vai falar de revestimento e tal, é uma área. Então, eu vou revestir aqui esse espaço, eu vou precisar saber alguma coisa aí sobre essa área, tá? Aí ele fala, sem condições de calcular os raios, porque seria muito mais fácil calcular os raios, pois o chafariz está cheio, então não tem como pegar
uma fita métrica aqui e medir o raio do meu chafariz, né? Um engenheiro, tá? Ele fez a seguinte medição. Ele esticou uma trena tangente ao chafariz. A gente aprendeu isso lá esses dias. O que seria uma reta que é tangente a uma circunferência? Que ela tem um pontinho comum, ela toca a circunferência, tá? Inclusive a matéria de prova. Medindo a distância entre dois pontos, o A e o B, conforme a figura. Com isso, ele obteve a medida do segmento dessa reta de 16 metros. Essa figura está aqui ao lado, ó. Ela está aqui. Então, o que o engenheiro fez? Aqui o chafariz está jorrando água, ele não tem como medir esse raio. Então, ele pegou uma trena e ele fez essa reta aqui, ó, que vai do A até o B. Ela é tangente a essa circunferência. Ela toca a circunferência em um único ponto, tá? E aí, ele pede, dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a área do passeio, que é essa área da minha rosquinha aqui, tá? Em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi. Então, essa daqui, gente, é uma questão de geometria plana, trabalhada no Fundamental 2, mas que acaba envolvendo o conteúdo que a gente está vendo, porque essa reta aqui é tangente a essa circunferência. Então, eu vou apagar aqui e vou comentar um pouquinho sobre área do círculo. Quem lembra a área do círculo? 2π raio. Não, 2π raio é o comprimento da circunferência. Não, esse é o comprimento. Isso. Raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Muito bem, certinho, tá? Então, π raio ao quadrado é o comprimento, é a minha área aqui da circunferência. Só que eu tenho que diferenciar uma circunferência da outra. Se a gente pensar no chafariz, eu vou chamar o raio do chafariz de R minúsculo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que a área do chafariz será justamente essa que eu acabei de fazer. Chafariz. Π vezes o R, pequenininho ao quadrado. Agora, eu vou pensar na área grandona, no total da minha praça, nessa área grandona aqui que eu estou destacando na cor roxa, tá? E esse raio aqui, ó, da cor roxa, eu vou chamar ele de R grandão, tá? De toda a minha praça. Então, a área de toda a minha praça seria π vezes o R grandão, tá? Essa daqui é a área da minha praça. Porém, eu não quero nem a área da praça e nem a área do chafariz. Eu quero a área desse pedaço aqui, ó, que é a minha rosquinha, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar, para calcular essa área que eu tô querendo, vou chamar de área total. Eu posso pegar a área da praça, que é a área toda, e subtrair a área do chafariz. Eu ficaria com essa expressão. E ainda, eu posso escrever isso daqui ainda de uma maneira mais bonitinha. Como eu tenho π aqui e aqui, eu posso colocar o que a gente chama π de evidência. Tirando ele daqui, ficaria R ao quadrado, menos, tirando ele daqui, ficaria o R minúsculo ao quadrado. Então, eu tenho que essa área aqui, ó, que eu tô fazendo na cor preta, tá? Que é só a área do meu passeio, é a área da praça total, tirando a área do chafariz. Tudo bem até aqui, gente? Galera? Sim. Sim? Sim. Agora, né, vamos lá. O que tem a ver com o bendito do 16? É o único valor que eu tenho. Aonde eu vou usar esse bendito desse 16? Então, aí, ó, eu vou fazer um negócio que vocês, alguns gostam, outros não. Estou fazendo lá na figura que tem o valor de 16. Eu vou trazer aqui um cara que vocês conhecem bastante. Anotei o centro da minha circunferência. E aí, ó, eu desenhei uma retinha aqui e uma retinha aqui. Quem é essa figura que eu fiz na cor verde?
Alô, alô, galera? Quem é essa? Triângulo. Um triângulo. Mas é qualquer triângulo? Triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo, muito bem, isso mesmo, né? Por que eu peguei justo o triângulo retângulo? Porque existe uma lei aí para a formação desse triângulo retângulo, que é o nosso Pitágoras, né? Então, a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olhando esse desenho, vamos descobrir quem é quem. Vamos lá. Se a gente pensar que essa reta é o mesmo raio que o chafariz, que do chafariz, essa medida aqui seria o que a gente chama de R minúsculo. E se a gente olhar a nossa hipotenusa, né, é o raio grandão da minha praça, tá? Então, esse cateto aqui, ó, é o raio do chafariz, que eu chamei de R minúsculo, e a minha hipotenusa aqui é o R maiúsculo, que é justamente a minha hipotenusa. E esse outro pedaço aqui de baixo, lembrando que do A até o B lá embaixo tem 16. Quanto mediria esse outro cateto aqui? 8. 8. Muito bem, Luiz. É a metade de 16, certinho. Substituindo aqui no Pitágoras, olha o que nós teremos. A hipotenusa, eu sei que vale o R grandão ao quadrado. Um cateto é o R minúsculo ao quadrado. E o outro cateto é 8 ao quadrado. O que eu posso fazer? Ó, eu posso fazer o seguinte. O R, que era positivo, veio para cá negativo. E 8 vezes 8 daria 64. Olha que interessante. Usando Pitágoras, olha que questão complexa. Usando Pitágoras, eu saberia que R ao quadrado menos o maiúsculo menos o R ao quadrado minúsculo é igual a 64. Então, essa área aqui, ó, vai ficar igual a π vezes. Quanto que dá o R maiúsculo menos o R minúsculo? 64. 64. E aí, ó, eu iria para a alternativa D de dado. Então, essa questão aqui, gente, é uma questão de nível difícil, tá? Por isso que eu digo para vocês, o ideal aí é acertar o número máximo de fáceis e médias que vocês conseguirem. Ah, professora, então não vou fazer nenhuma difícil? Não é isso, né? Mas as questões de nível difícil, elas envolvem vários conteúdos, várias habilidades. Para quem não assistiu, eu fiz o vídeo mostrando aonde vocês conseguem, é o segundo vídeo, ou o primeiro, onde vocês conseguem todas as habilidades e competências que são cobradas nessa prova. Todos os conteúdos que são cobrados nessa prova. Tudo bem nessa questão? Sim. Sim. Beleza, pronto. Beleza. E aí, para a gente finalizar, como eu disse para vocês, eu programei 4 questões para hoje, né? Essa daqui é uma questão de probabilidade. Ela não é tão difícil quanto as outras, ela é trabalhosa. Aí, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou dar umas dicas, vou mostrar como é que seria, e aí eu vou deixar para que vocês possam pensar. E aí, na nosso próximo fórum, eu vou iniciar por essa. Então, essa é uma questão de probabilidade, ela é até simples, tá? Ela não é tão complicada, ela é trabalhosa, mas é uma questão de probabilidade que a gente viu aí no ano passado, tá? Então, vamos lá, vamos entender a questão. Ela fala assim, ó, um designer de jogo planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões N por N. Então, é o mesmo tamanho de comprimento e de altura. E o N tem que ser maior que 2, na qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma casa vazia no tabuleiro. Então, o desenho está aqui embaixo, né? O tabuleiro. Eu vou jogar, eu vou colocar uma peça em qualquer casinha aí do meu tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão
8 por 8. Então, eu vou explicar o joguinho. Eu vim aqui e coloquei essa pecinha preta aqui, tá? E eu criei a zona de combate. A zona de combate são todas essas casinhas que estão aqui e todas essas casinhas que estão aqui. Tirando aqui, eu já coloquei a peça. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de todas essas casinhas que estão disponíveis para o próximo jogador que vai colocar a pedra, ele tem aí uma zona que ele vai perder 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, mais 1, 2 aqui, mais 1, 2, 3 aqui e mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele, que for o segundo jogador, for colocar uma peça em qualquer uma dessas que estão pintadas de preto, ele vai perder o jogo. É a zona de combate que ele chama, tá? Aí ele fala: o tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça, então não é a primeira, é a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, inferior a 1/5. Então, eu quero uma segunda peça que, quando for ser colocada, a parte que ela vai perder tem que ser inferior a 1/5, tá? Então, só para explicar como é que seria a probabilidade de perder desse tabuleiro de 8 por 8, tá? No total, um tabuleiro que é de 8 por 8, vocês saberiam me dizer quantas casinhas tem aqui no total? 64. Muito bem, Luiz. Como você chegou no 64 mesmo? Multiplicando 8 por 8. 8 por 8, muito bem. Só, Luiz, que você já colocou a primeira pecinha. Isso daqui é probabilidade de produto, que a gente viu lá no ano passado também. Então, a primeira pecinha já está posicionada. Eu já coloquei a minha primeira pecinha. No total aqui disponível, para eu colocar a segunda, eu tenho quantas casinhas disponíveis? 63. 63. Muito bem, né? E quais dessas 63 que eu vou perder o jogo, que eu vou morrer? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho das 63 casinhas, 14 que eu perco, tá? Isso daqui é a probabilidade desse jogo aqui de eu perder. Só que as alternativas não tá pedindo o de 2 por 2. Ou, desculpa, o de 8 por 8. Ele tá pedindo para você analisar de 4 por 4, de 6 por 6, de 9 por 9, de 10 por 10, de 11 por 11. Então, ele está te dando várias possibilidades. Eu vou fazer com vocês a 4 por 4. Lembrando, gente, que essa probabilidade aqui tem que ser inferior a 1/5. Inferior e não igual, tá? Só para que a gente possa relembrar, 1 dividido por 5 daria 0,2, que é 20%, tá? Então, nesse jogo, né, que é um desses daqui das alternativas, ou 4 por 4, ou 6 por 6, ou 9 por 9, quando eu vou colocar a minha segunda pecinha, a probabilidade aí dele perder tem que ser inferior a 20%, tá? Não pode ser igual a 20, tem que ser inferior. Só se fosse para a gente calcular aí, né? Esse exemplo, ele tem 14 dividido por 63. Esse daqui, a probabilidade dele perder é de aproximadamente 0,22 ou 22%. Então, a probabilidade de perder nesse de 8 por 8 é de 22%, tá? Então, vou fazer junto com vocês a 4 por 4 e aí depois vocês vão terminar essa questão pensando lá em casa e na próxima aula eu inicio por ela, tá? Então, é 4 por 4. Então, tem o tabuleiro 1, 2... Opa, ficou meio torto. Ó, eu tenho o seguinte tabuleiro, tá? Esse tabuleiro aqui, eu vou colocar uma pedrinha. Eu vou colocar a pedrinha aqui, ó. Tá? Quem seria a minha zona de combate? Quais seriam as pedrinhas que eu perco? Ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, essas daqui seriam a minha zona de combate. Vamos ver a probabilidade de eu perder. No total, um tabuleiro do tipo 4x4 tem quantas casinhas disponíveis? No total, primeiro. 16. Só que uma já foi ocupada pela minha pedrinha. Então, sobram quantas para eu colocar a segunda pedrinha? 15. 15. Dessas 15, quantas que eu perco o jogo? Quantas que eu perco o jogo? 6. 6. Muito bem. Se eu dividir 6 por 15, vamos lá. Ó, 6 dividido por 15 não dá direto. Acrescento 0 e acrescento uma vírgula. Quanto que é 60 dividido por 15? Alô, alô, galera? 4. 4. Muito bem. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Então, aqui, ó, é de 0,4 de 40%. Então, não será esse tabuleiro aqui, ó. O 4 por 4 não é, tá? Porque a probabilidade de eu perder o jogo é de 40%, ok? Então, vocês aí, como lição de casa, como sugestão, né, para que vocês possam terminar, e na próxima aula eu vou trazer a continuação desse exercício, no nosso próximo fórum, experimente 6 por 6, 9 por 9, 10 por 10 e 11 por 11. E vejam em quais dessas possibilidades a probabilidade de eu perder tem que ser menor que 20%, inferior a 20%. Ok, galera? Sim. Sim? Eu vou parar de compartilhar a tela primeiro, depois eu vou parar de gravar.